Segunda Reis, capítulo 5, vamos começar no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da cidade e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco? Isto era a cidade, o país onde ele vivia, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, para que eu nunca mais oferecerá, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vamos ler até aqui. É uma história muito interessante, mas como todas as escrituras, ela não nos conta nada só para preencher a nossa mente com alguma história interessante, ainda que assim seja, mas toda a escritura, a Bíblia, ela mesmo diz que ela é inspirada e é proveitosa para nos instruir em justiça,
E ela tem uma aplicação espiritual, como realmente essa história e a parábola e a história que nós acabamos de ouvir na primeira parte. Então, nesta história, por toda ela, nós vemos o grande plano da salvação de Deus. Interessante, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, que inspirou os homens a escrever certas histórias e certos acontecimentos, já tinha em vista o plano da salvação de Deus. Porque nós temos tudo aqui. Por exemplo, nós temos este homem com esta doença, que é uma figura do pecado. Vamos pensar nisto um pouquinho. Então, apresentando a grande necessidade, a necessidade aqui é de uma cura física, uma salvação física, mas a Bíblia mostra que existe uma necessidade espiritual na alma do pecador. E isto mostra que é como esta lepra, como esta doença. Depois nós vemos uma menina do povo de Deus mostrando o caminho da salvação. Aonde estava o Salvador? Note que este homem tinha os seus deuses. Ele era um religioso. Mas na sua religião, ele não tinha como encontrar isto. Nós vemos que esta menina apontava alguém, um homem de Deus. E ele podia resolver o problema dele. A mesma coisa, o Evangelho aponta uma pessoa que pode salvar o pecador. Apresenta um homem perfeito, o verdadeiro homem de Deus. Este era um homem de Deus com falhas, mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo, ele não tinha falha. Ele morreu não por seus pecados, como os demais homens. Chega a hora da morte, aquela pessoa vai morrer porque tem uma natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz, Cristo morreu por nossos pecados. Mas tem mais, nós vemos que ele chegando lá, ele fazia uma ideia. Como Deus operaria? Como ele mesmo tinha um conceito, como é que vai se realizar a salvação? E não é assim muitas vezes? A maioria das pessoas, é por isso que existem multidões de religiões. Cada uma elabora o tipo de salvação que ele imagina que seja correta. O homem se enganou. Mas nós vemos também que quando ele tomou o caminho certo, indicado pelo homem de Deus, o homem foi restaurado. Assim é você também, ou qualquer pessoa. Em qualquer parte do mundo, no momento que a pessoa, o pecador, tomar o caminho certo que Deus indica na sua palavra para a nossa salvação, não tem como falhar, não tem como dar errado. Tem mais? Nós vemos que depois da cura, ou depois da salvação, como a ilustração aqui, o homem era uma nova criatura. Viram o que ele disse? Ele até queria levar uma carga da terra de Israel, porque ele reconheceu que naquele lugar Deus habitava. Ele também disse que nunca mais ele ia se curvar, adorar ou oferecer qualquer sacrifício a outro Deus, a outros deuses, porque o homem parece que tinha mais, como existe no mundo hoje, mas ele disse que de agora em diante, o meu Deus será o Deus de Israel, vive e verdadeiro. Ele sabia que na sua terra, lá, as pessoas seguiam outro caminho. E aqui ele quer levar uma carroça, pelo menos, da terra de Israel. Isto nos mostra que o homem mudou. Era uma nova criatura. Será que tudo isto não é uma figura do Evangelho? Não é o que Deus mostra claramente no Novo Testamento? Mas vamos pensar agora um pouco nessa história. Lemos que este homem era um homem valoroso, um homem de valor, de muito respeito. Ele era um comandante, era um guerreiro. Era um homem importante, era um homem rico, era um homem casado, tinha sua família. Mas note o que a Bíblia diz. Porém, leproso. Como você já tem ouvido,
Não é a primeira vez. A lepra na Bíblia é um quadro do pecado. Por quê? A lepra era uma doença terrível. Terrível. Mas você não sentia. Não é assim o pecado? Quem é que tem que nos avisar que nós somos pecadores? Será que se as pessoas sentissem que são pecadoras, olha, esse salão, essa peça aqui ia ser pequena para ouvir o Evangelho, mas as pessoas não sentem. Assim era a lepra e ainda é. Se alguém tem a lepra, ainda é. Ela começava a trabalhar e sempre trabalhava silenciosamente. Lepra não dava dor, e ainda não dá dor. Mas quando a pessoa descobria? Quando começava a aparecer na pele. Normalmente em juntas. Ela se aloja em partes frias do corpo. É aí que ela fica. Quando a pessoa começa a sentir alguma coisa que está errado, ela começa a ver, mas eu erro, eu minto, eu cometo coisas que são erradas. A sua consciência lhe acusa. Mas não é uma coisa que a pessoa pensa, mas é uma coisa, é pouco, né? Todo mundo faz. Mas não é assim que a Bíblia ensina como nós devemos medir essa doença em nós. Então, podemos ter todas boas qualidades, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom trabalhador, como era esse homem. No exército, ele era o homem principal, diz que através deste homem, o seu país ganhou muitas vitórias, inclusive sobre Israel, o povo de Deus. Então aquele povo de Deus era inimigo dele. A mesma coisa nós. Podemos ter muitas boas qualidades, porém somos pecadores. Talvez o pecado para você ou para a maioria das pessoas não é problema hoje. Mas vai levar à morte eterna. A sua morte eterna. A pessoa também podia ignorar a lepra. Podia esconder, né? Bem escondido. Mas um dia ela ia morrer por causa daquilo. A sua vida era encurtada. A mesma coisa, a Bíblia diz, todos pecaram. Esta é a avaliação de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E tem mais, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte eterna. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Mas para que o Evangelho? O Evangelho é justamente onde entra esta menina, uma menina. Note, as coisas de Deus não é como nós imaginamos. O ser humano ele gosta de volume, de pompa, de pessoas que falam bem, de igrejas enormes com vidros coloridos e com uma porta bem modulada, assentos e pinturas no teto. É isso que atrai as pessoas. Mas a obra de Deus não é assim. A verdadeira obra de Deus não é assim. Foi uma menina, mas que conhecia o caminho da salvação para aquele homem. Foi quem informou. E a menina estava errada? Não, ela estava certa. Deus, Ele quer entrar na vida do pecador, nas nossas vidas, pelo lado humilde, não pelo nosso lado soberbo, orgulhoso, achando que Deus tem que nos salvar, que Deus tem que nos mostrar alguma coisa para que nós recebamos Ele. Não, Ele primeiro quer mostrar que nós somos pecadores, como este homem, que não temos recursos em nós mesmos, os nossos pecados nos condenam perante Deus. A menina, e note, a menina tinha peso, né?
Por quê? O crente ele é diferente, o verdadeiro crente, ele é diferente do mundano. Ele sabia, esta menina fala a verdade. O verdadeiro crente, todos podem dizer, muita gente não quer ter a vida do crente, mas sabe, ali tem um crente. Ele fala a verdade. A gente conhece a vida dele. A mesma coisa. Era uma menina, ele era um coronel, um general possivelmente, um comandante. Imagine, até a esposa dele que convivia com essa menina, ela falou com a esposa. Mas note, eles deram crédito nela. Mas temos que seguir. Então, enfim, o homem vai. Se é Israel, lá está Deus e pode me abençoar, lá tem um homem de Deus. Mas como eu disse, note, o coração, o pensamento humano confunde as coisas de Deus. Ele foi encaminhado para o rei de Israel. A menina não falou rei de Israel, ela falou um homem de Deus. Se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, era ele. Sabe por que talvez você não é salvo ainda? Você tem seus pensamentos de como é essa salvação. A menina falou do profeta. Ele foi ao rei, levou uma carta, ele levou roupa, levou dinheiro. A menina não falou nada disso. As pessoas erram, na sua maioria, no caminho da salvação, porque misturam as coisas. Acham que estão lidando com um ser humano. Foi o que aconteceu aqui. É o que acontece na maioria das vezes, quando a pessoa realmente quer a salvação. Quando não quer a salvação, ela está nas trevas e não tem luz nenhuma. Mas a pessoa que deseja realmente a salvação, ela se perde e confunde as coisas. O que a menina disse? Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Não falou dinheiro, não falou do rei, mas ele foi lá. Mesmo sendo rei, sendo poderoso, sendo rei de Israel, ele não tinha poder. Ele não tinha discernimento, ele não tinha condições de indicar para aquele homem o caminho da salvação. Assim hoje, meu prezado ouvinte, padre faz faculdade, pastor faz faculdade, seminário, teologia, mas nem eles têm a certeza da salvação, nem eles sabem indicar o caminho da salvação. Este livro mostra alguém que pode nos salvar. E este livro encaminha todos nós aos pés de uma pessoa. A obra de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque foi Ele que foi ferido pelas nossas transgressões, foi Ele que foi moído por nossas iniquidades. Foi Ele, meu amigo, que levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Foi Ele que sofreu por você. A Bíblia aponta Ele para o pecador depositar a fé, a sua confiança, descansar para a sua salvação. Por que você não tem feito isso ainda? O que está faltando? Será que está na mesma situação deste homem aqui? Talvez você não tenha tanto dinheiro que nem ele, não tenha uma posição tão alta como ele, mas tenha o mesmo problema no coração que nem ele. Mas note o profeta. Deus, ele faz tudo para que o pecador chegue a seu filho, chegue a ele. Ele faz tudo. Note, tinha uma menina lá na casa daquele homem. Ele procura facilitar tudo para que o pecador seja salvo. Ninguém no inferno, meu amigo, está dizendo, olha, não havia salvação para mim. Deus fez uma salvação muito complicada. Ele nunca facilitou a vida para mim. No caminho da salvação, todos estão lá reconhecendo. Eu deixei passar a minha oportunidade.
Gente que não teve talvez nenhum por cento da oportunidade que você tem e está tendo, mas eles tiveram, pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas então, o profeta anuncia, diz, não deixe ele vir a mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Note, e notamos, Israel era inimigo. Quer dizer, este homem era inimigo de Israel, né? Assim é o pecador também. Romanos capítulo 5 nos mostra que, por causa dos nossos pecados, o pecador que ainda não é salvo é inimigo de Deus. Não é Deus que é inimigo dele. Não é Deus que não quer receber o pecador. A Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. É o caminho do pecador que faz ele o inimigo, mas Deus está disposto a aceitar, a buscar e salvar o pecador. Nós vamos continuar na história. Então Naamã vai para lá. Eliseu manda um mensageiro para mostrar para ele o caminho da salvação. O que ele tinha que fazer? Ir num certo rio chamado Jordão, mergulhar 7 vezes e pronto. Você ouviu a leitura? Naamã ficou indignado. O erro começou não na informação da menina, né? O erro estava com o próprio coração daquele homem. A menina não falou nada de roupa, vestes, dinheiro para pagar a sua restauração. Não falou nada no rei. Agora, quando ele chega perante a pessoa que estava ali informando o caminho certo, e foi o mensageiro que mandou, foi o mensageiro que trouxe o homem se indignou. E o que ele está alegando aqui? Eu pensava que ele ia vir de lá, ia colocar a mão sobre mim, ia invocar o seu Deus, e então ele ia me curar. Outra coisa, este rio de Israel, este rio sujo, lá no meu país nós temos 2 rios muito bons e bonitos, por que eu não posso mergulhar lá 7 vezes? Por quê? Se foi com indignação. Qual é a lição aqui? Deus tem um plano simples para a nossa salvação. Primeira coisa, o que se exigia deste homem? 2 coisas importantes: obediência e fé. Esses 2 ingredientes são essenciais na salvação de qualquer pecador. Nenhum pecador vai ser salvo se ele não obedece e não tem fé. Você pode estar lembrando assim, mas eu ouço também que tem que se arrepender. Pois é, aquele que obedece, automaticamente ele está arrependido, né? Ele está concordando com Deus. Se a pessoa está decidida a obedecer a Deus, ele está arrependido, porque ele está dizendo, o meu caminho, os meus pensamentos estão errados. Não é o caso do homem. Uma atitude mostra que a pessoa está dando crédito a Deus, está obedecendo a Deus. Então o que faltou aqui nesse homem? Obediência e fé. Para existir obediência, você tem que abrir mão dos seus pensamentos, pensando nesse homem aqui, do seu orgulho, da sua maneira que você acha que você vai ser salvo. Deus quer salvar, mas da maneira dele. Deus pode salvar você, mas é ele que já escolheu, planejou algo que realmente satisfaz e atende à sua necessidade e todos os requisitos divinos. A salvação, meu amigo, é acessível. Não é que seja uma coisa barata, não. É porque o preço já foi pago. O preço era alto demais, senão você e eu podíamos pagar. Mas o Senhor Jesus tentou deixar o assunto
da maneira mais simples possível. Lembra quando ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Na realidade, é uma porta que é ele mesmo, que a pessoa entra pela fé. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Mas é uma porta para aqueles que querem a salvação. Aqueles que não querem, ficam de fora, podem elogiar a porta, pode apontar a porta para outros, pode até convidar outros para entrar na porta. Mas ele fica de fora, porque não interessa. A salvação e o Salvador não interessam. Mas note, este homem aqui, ele tinha pessoas para lhe ajudar. Talvez os servos deles, mais humildes, aceitaram o conselho de Eliseu. E aconselharam-os: olha, se ele te dissesse para você fazer uma grande coisa, você não faria? É isto que o pecador gosta, é isto que nós gostamos, se eu for salvo, tem que ser uma coisa muito especial. E normalmente as pessoas pensam em contribuir na salvação. Mas note o que era essencial aqui. Então desceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez aquele homem saiu purificado. O caminho não estava certo? A ordem divina não estava certa? Mas o que impedia, o que dificultou a bênção para este homem? O que dificulta a salvação das pessoas? Ela tem um conceito elevado a seu respeito. Ela tem um conceito muito elevado a si mesma em relação à salvação, que ela vai fazer alguma coisa na obra da salvação. Quando exigia dele obediência e fé na palavra do homem de Deus. É isso que Deus exige de cada pecador: obediência e fé. O que a Bíblia diz? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quer dizer, a pessoa que vai confiar em Cristo é aquela pessoa que está decidida. Só Ele pode me salvar. Está desenganada de si mesma, como este homem ficou. Ele abandonou a ideia de que os rios lá tinham o mesmo valor do que o Rio Jordão. Ele desceu. Quando ele se humilhou, desceu. Quando ele deu crédito à palavra de Deus. Assim é com cada pessoa que é salva. Cada pessoa que vai se salvar é a pessoa que dá crédito à palavra de Deus. Enquanto a pessoa está aí com seus pensamentos, ela está tão longe de Deus como uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Este homem estava mais perto da cura dele, ele ficou melhor, deu uma melhorada. Se ele voltasse para sua casa, porque recebeu a informação qual era o caminho certo para a sua cura, ele estava mais perto? Não, estava tão longe como qualquer leproso da época. A mesma coisa. Você só vai estar perto de Deus e salvo quando você confiar em Cristo para a sua salvação. Senão você está tão longe, ou mais longe. É certo que você tem mais responsabilidade. Se você morrer como está, você vai ser mais castigado. Não esqueça disso. Porque você conhece coisas que os outros não conhecem. Mas também não dá crédito. Não obedece. Não busca o Salvador como este homem. Tomando uma decisão sincera no seu coração. Ele me aponta o caminho da salvação. Este livro sagrado aponta. O apóstolo Pedro disse: a Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quer dizer, todas as Escrituras dão testemunho de Cristo, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não era o que esse homem fez?
obediência e fé mudou a sua vida. É dito que a sua pele se tornou como a pele de um menino. Isso nos fala do novo nascimento. A pessoa nasce de novo, é uma nova criatura. Algo acontece dentro dela que é feito por Deus. Aqui não é algo fisicamente, mas a salvação, você já ouviu, o novo nascimento. É isso que acontece. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O homem mudou. Mesmo ele voltando para o seu país, que era idólatra, ele disse, olha, eu nunca mais vou seguir o que o meu país segue. A mesma coisa quando uma pessoa se salva. Às vezes, antes ela fica pensando, como é que eu vou deixar isto? Como é que eu vou conseguir vencer isto? Como é que... Você não vai vencer nada. Depois de salvo, a nova vida vai fazer... Note, o homem era um general, um homem que ganhou guerras até contra Israel, e aquela menina estava presa por ele numa conquista destas guerras, mas agora nós vemos um homem dobrado, humilhado, um homem sujeito a Deus. Por quê? Porque quando Deus opera realmente, ele muda este pecador. Muda. E ele é uma nova criatura. Os seus desejos são diferentes. Agora ela pode vencer a si mesma, vencer o mundo que está à sua volta, porque ela está ligada com o céu, a sua cidade, a sua morada agora é no céu. Não é mais neste mundo. Aqui ele está como peregrino. Salvo ou não salvo, meu amigo, você um dia vai deixar este mundo. Todos nós vamos deixar. Mas não é melhor deixar ele sair daqui salvo? Então, por que você não aproveita esta noite? O Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Cada pessoa que não está salva ainda é porque não foi a Ele. Não foi a Ele. Isto não temos dúvida. Não temos dúvida. A pessoa não pode pensar, mas eu estive perto dele. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, toda pessoa como este homem, no momento que ela desce, obedece à palavra de Deus, pela fé, vai a Ele, reconhecendo, tu és meu único Salvador, tu sofreu por mim. Deus vai ajudar, Deus vai guiar essa pessoa, abrir os seus olhos. Mas note, o homem, quando é que começou ele a realmente seguir o caminho certo? Quando ele se dirigiu ao lugar que Eliseu tinha indicado. Desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Você não precisa confiar 7 vezes em Cristo para ser salvo, uma vez. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, é o que a Bíblia diz. Espero que você se sirva dele hoje. Não deixe nada tirar o que Deus quer e tem preparado para você. Eu aproveitei quando tinha 18 anos, ainda me arrependo. Cada dia vejo o valor que essa salvação tem para mim, porque cedo ou tarde vou deixar este mundo, mas tenho certeza que estarei com Cristo lá no céu. Você também pode ser salvo, crendo nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Vamos orar.